Gente, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, né? Que palavra, né? Uma palavra muito forte, né? Uma história de boas ações de fé, né? Um homem guerreiro, né? E que confiou em Deus, orou, a Deus clamou ao Senhor, principalmente Deus estava com ele, né? Quer dizer, Deus escolheu ele, né? Para levantar os muros de Jerusalém, né? E ele foi um homem escolhido de Deus, mas ele perseverou na fé. Antes de qualquer coisa, ele orou, jejuou, para Deus dar uma resposta, né? E Deus deu a resposta para Neemias. Então vamos estudar hoje, e Deus vai falar tremendamente nessa passagem de Neemias, né? Um homem digno, corajoso, um homem de Deus, um homem de fé. Então é Neemias o capítulo 1, mas é o capítulo todo, né? Então eu não vou ficar falando de capítulo em capítulo. É um capítulo e o versículo até onde termina o livro de Neemias, tá? Então, a história de Neemias, amém, boa noite para vocês, Deus abençoe todos que vão receber a palavra. É uma história que é comovente, né? E também mostra que o homem tem que estar apresentando a Deus os seus sonhos, os seus projetos, né? As suas boas ações, mas nós temos que ter atitude. Deus pede para nós ter atitude. Isso mostra em Neemias a atitude, né? As coisas só vão acontecer na nossa vida se nós ter atitudes. Então, as nossas ações, né? Então, não adianta nós planejar as coisas e não ter atitude. As coisas não vão acontecer. Deus quer que nós ore, busque Ele, mas nós quer que nós trabalhe aquilo que queremos também, né? Então, o ano está começando, todo mundo faz plano, né? Precisamente tem que fazer os planos, Deus falou hoje. Os planos tem que estar dentro da vontade de Deus para que as coisas aconteçam, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, nós temos que fazer planos, colocar na mão de Deus, porque aí se nossos planos darão certo. Não foi isso a palavra de Deus hoje, não? Então, nós temos que apresentar, em Provérbios 16:3, né? Nós temos que apresentar a Deus os nossos planos, né? Para que Deus consiga que a nosso plano dê certo, porque só Ele pode fazer com que as coisas dê certo, amém? Bom, então a história de Neemias, a gente sabe que Neemias é da geração filho de Eucalias, né? E essa geração de Neemias é aquela geração que foi levado do cativeiro da Babilônia, né? Só que o rei persa derrubou a Babilônia, né? Sabe que o rei derrubou a Babilônia, né? O Império Babilônico. E ele era um copeiro de confiança do rei, né? Então ele tinha regalias, ele tinha prestígio, Neemias, né? Era um homem influente até na corte, né? Ele era o copeiro pessoal do rei, porque ele que se encarregava de cuidar do rei, na verdade, né? Porque ele provava os vinhos, as comidas para ver se não estava envenenado, né? Então ele era um homem muito importante e ele tinha uma influência. Só que Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava desolada, o povo numa total miséria, Judá e Jerusalém, né? Total miséria, porque os muros foram derrubados e botaram fogo nos portões de Jerusalém. E naquele tempo, a gente sabe que uma cidade murada, né, mostrava a força e a dignidade do povo, né? Então, se foi derrubado, aquilo mostra que o povo foi vencido, né? Perdeu a força, né? E sabemos que tudo quando aconteceu isso na história, a gente viu por que Babilônia entrou em Jerusalém? Por falta da desobediência, né? A gente vê na história lá em Jeremias, a gente vê, né? A história de Jeremias que por que foi invadida em Jerusalém? Por causa da teimosia do povo, da rebeldia, né? Começaram a adorar outros deuses e não adoravam o Senhor, reconhecido. A gente vê lá em Jeremias também. Então, falando em Neemias, aí ele ficou triste, com a expressão triste, depois da notícia que ele recebeu, que Jerusalém estava desolada, o povo total miséria, né? O povo. E aí o rei percebeu, quando ele foi servir o vinho, o rei percebeu a tristeza, perguntou o que tinha acontecido com Neemias, né? Que estava triste, ele sentiu a tristeza de Neemias, e Neemias relatou o que aconteceu, a minha cidade está desolada, está um total sepulcro, né? E o povo está sendo queimada, né? E aí o rei se comoveu, né? É claro, antes disso, quando Neemias recebeu a notícia, isso é importante, aliás, é o que é mais importante. Focar nisso aqui, principalmente, né? Quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava sendo isolada
e derrubaram os muros e estava pegando fogo, e o povo estava numa total miséria, ele orou e jejuou a Deus e apresentou, né, a Deus, clamou a Deus. E sabemos que tudo acontece pela vontade de Deus, mas o pedido de Neemias, a intercessão, né, e a busca de Deus, o jejum, né, Deus, ele deu um direcionamento ali para Neemias. Então, Deus tocou o coração do rei também, né? A gente pode ver que o rei percebeu a tristeza e o rei permitiu que ele fosse para Jerusalém, a cidade, né, dele, que ele foi criado, que ele fosse, é para reconstruir o muro de Jerusalém. E o rei permitiu, e não só permitiu, e concedeu autorização, né? Autorização de outras pessoas importantes, reis, para que ele conseguisse passagem, poder ir, né? Para a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E ele foi. E também ele pegou todos os documentos necessários para que isso acontecesse, né? A reconstrução de Jerusalém, né? Então, Deus, cara, com certeza, tocou o rei para que ele ajudasse. Então, as mãos de Deus estava guiando Neemias, né? Porque ele buscou, orou, ele apresentou ao Senhor aquilo que ele queria fazer. Deus tocou o coração dele, deu direcionamento também. E quando Neemias chegou lá, não foi tão simples assim. Teve muita dificuldade, né? Primeiro ele enfrentou a oposição, né? Externa, a oposição. Os reis, né? Os homens mais influentes lá, quer dizer, perdão, os homens mais influentes, eles começaram a zombar de Neemias, né? Rir, insultar, inventar calúnias, armar, que nem era o rei Salabaia, acho que Tobias e Gessen, eles tentaram prejudicar, paralisar e ainda inventaram coisas que o rei estava contra o Império Persa, quer dizer, contra os persas, né? Então tá tudo para tentar parar a ação, a boa ação de reconstrução de Jerusalém, né? Tudo isso para tentar prejudicar. Então, uma posição, eles tentaram armar até armadilha, né, ameaça, tudo para pegar Neemias. Mas Deus, com certeza, estava com Neemias, porque nada aconteceu. Mas Neemias não se intimidou. Olha só, diante da oposição. E eles juntaram os aliados, o povo, para ser contra, para fazer que o povo desacreditasse em Neemias, mas não conseguiram. Neemias estava firme no propósito que Deus tinha colocado para ele, né? Ele não se temeu, não, as ameaças. Ele continuou firme naquilo que ele tinha, que Deus colocou no coração dele, e ele ia executar aquilo que Deus estava com ele, amém? E mais uma coisa que a gente aprende em Neemias, que depois ele ainda teve as oposições internas. O que era? Depois de tudo que aconteceu, o povo estava numa total miséria. Eles também não tinham alimentos. Os camponeses ajudavam também, né, a reconstrução do templo. E muitos administradores antes também, eles se aproveitaram da situação, né? Então eles praticamente tiraram vantagem de tudo. O povo já não tinha mais nada. Muitos tinham que pegar o quê? Hipotecar a sua casa, né? Uma maneira de sobreviver e até pedir dinheiro emprestado, né? Quer dizer, eles estavam mais endividados, estavam necessitados, né? Numa total miséria. E Neemias conseguia, e além disso, tinha um fator climático, né? Por causa dos alimentos, dos cereais, né? Não conseguiria por causa da questão do clima, mas mesmo assim Neemias não se intimidou. Continuou e ele reconstruiu o muro de Jerusalém, né? Voltar a dignidade para o povo. Mas ele também era uma pessoa digna e ele mostra que ele firme, né? E ele foi até nomeado governador, mas ele colocou outras autoridades para representar eles, porque ele tinha um prazo para voltar para a Pérsia, né? Que o rei estabeleceu um prazo, e só que ele colocou outras autoridades para cuidar, né? No caso do sacerdote, para que o povo confessasse, fizesse uma nova aliança com Deus e vivesse debaixo da lei de Deus, dos mandamentos, né? E que os casamentos também, tudo tinha que ser, não era mais aqueles casamentos que podiam ter 2 ou 3 mulheres, ele resolveu todas aquelas questões econômicas e tudo ele resolveu para que houvesse ordem, para que Jerusalém, Judá prosperasse, né? Voltasse, né? Depois de tudo que eles passaram, né? Mas ele tinha que fazer uma aliança com Deus, guardar os mandamentos, se confessar, né? Tudo
tudo certinho. Então ele carregou cada um cargo para administrar. Bom, o que nós aprendemos com Neemias? É uma passagem muito forte, muito bonita de Neemias. A gente vê que é uma pessoa de fé. Ele não desistiu. E o que Deus está falando nessa passagem para nós? Que nós não devemos desistir. Essa é o que mais mostra em Neemias. Ele teve muitas oposições. Você já percebeu que quando a gente quer fazer alguma coisa, acontece tudo para te paralisar, para você não conseguir fazer, você desistir. Aí falta dinheiro, falta oportunidade, falta isso, falta aquilo, vai faltando tudo. E você também vai ficando sem saúde, alguma coisa vai acontecendo só para você não conseguir. Não desista, né? Ele mostra que ele, diante de toda a situação que ele teve, pessoas contra ele, levante, situações, pessoas que queriam prejudicar ele também, paralisar ele. Não, ele teve fé, ele confiou em Deus. Porque ele sabia que antes de ir para lá, quando ele soube da notícia, ele começou a orar e jejuar. Quer dizer, ele se preparou espiritualmente, né? E Deus deu a resposta para ele. Porque aqueles que clamam a Deus se humilham, né? E ele mostrou a causa para Deus. Ele estava triste pela cidade dele, né? E Deus deu um direcionamento. Tocou o coração do rei, né? E ajudou, autorizou, Deus no meio dos documentos necessários para que a reconstrução do templo, do muro de Jerusalém, na cidade, voltasse a dignidade do povo, né? Fora isso, o povo também teve que se converter, né? Assim, confessar seus pecados, ter uma vida na santidade, né? Buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus mais, não ser teimoso, um povo rebelde que aconteceu no passado, né? Antes disso tudo, depois que aconteceu tudo isso, por causa do que? Da teimosia do povo, né? Então, como Deus fala tremendamente nessa palavra a nós, né? Então, muitas vezes nós também temos que, quando nós estamos fazendo plano, né? Esse ano, fazendo plano, planejando, nossos planos só vão dar certo, né? A palavra de Deus foi essa hoje, né? Só vão ter êxito quando nós confiar no Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Nós confiar no Senhor, mas Deus também não quer que nós ficamos esperando cair as coisas do céu, não. Ele quer que nós tenha ações, né? Tome atitude para que as coisas aconteçam, né? Neemias tomou atitude. Ele foi lá para resolver. Houve muitas afrontas, muitas pessoas querendo parar, não só os maiores, né? Os líderes querendo parar ele ali, as pessoas, mas ele também, né? Até jogar contra o rei, contra ele. Não, ele não se intimidou, não. Porque Deus estava com ele, ajudando ele, né? Sabemos que às vezes quando você quer fazer uma coisa, vem um monte de dificuldade para você desistir, né? Mas Deus não criou nós para desistir. Ele criou nós para nós lutar, né? Ele sabe que nós vamos ter afronta. Vai ter. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, perceba, vai uma promessa, alguma coisa, vai ter dificuldade para você não, o inimigo joga sujo, para você não conseguir, para você desistir. Nós não devemos persevera na fé. Ele perseverou. Assim que ele recebeu a notícia, ele ficou muito triste, né? Da cidade dele e tudo, mas ele não desistiu, não. Ele orou, ele jejuou, apresentou, suplicou pelo povo, né? E Deus o concedeu. Então a mão de Deus estava ajudando, guiando, sustentando, fortalecendo, né? Para que Neemias vencesse, né? Então é isso que Deus quer, que nós tenhamos ações, né? Então não adianta eu fazer plano esse ano, e se meu plano estiver dentro da vontade de Deus, e se eu não apresentar a Deus os meus sonhos, meus projetos, a minha vida, a minha casa, a minha família, você não vai ter êxito no meu plano, né? Se você faz plano sem ter Deus no meio, primeiramente, as coisas não vão acontecer da maneira que você quer que aconteça. Às vezes pode até acontecer de uma outra maneira, mas é a vontade dele, ele tem a maneira de trabalhar. Mas ele quer que nós tenhamos aqui, que nem Neemias, teve ação, né? Ele não se intimidou com as coisas que aconteceram. Ele não se intimidou com aquilo que veio afrontar ele, não. Ele continuou firme. Queriam que até fazer ele perder a fé, assim, o povo desacreditar nele. Mas ele foi enviado de Deus. A gente pode perceber que ele foi um homem de Deus. Ele foi enviado de Deus para que a reconstrução, a alegria, a esperança voltasse para aquele povo. Claro que depois ele estabeleceu a ordem ali, né? O povo estava também sem ordem, as coisas muito aconteceram por causa de desobediência. Colocou regras, colocou ordem, colocou autoridades para governar Jerusalém e Judá, para que as coisas andassem, sim, fizeram uma nova aliança, né? Se confessaram, debaixo da lei dos mandamentos de Deus. É isso que Deus quer de nós. Muitas vezes acontece as coisas porque nós não guardamos a palavra de Deus, vivemos debaixo dos mandamentos de Deus, né? Aí as coisas não acontecem, é um momento de rebeldia, né? Filho desobediente que não ouve o pai, e as coisas acontecem na nossa vida mesmo. Nós temos que obedecer a Deus, né? A palavra de Deus. E sim, quando nós tiver algum sonho,
algo que nós precisamos resolver na nossa vida, nós temos que fazer que nem Neemias, orar antes, apresentar, jejuar ao Senhor. Ele vai resolver, ele vai nos ajudar, ele vai mandar os anjos dele para nos ajudar. Então aconteceu com Neemias, a mão de Deus estava com Neemias. Deus estava com Neemias, né? Então por isso que houve um levante, porque Deus estava presente o tempo todo. E quem fez? Foi Deus, né? Então Neemias é um servo abençoado, um homem de Deus, mas Deus quer que também nessa palavra tenhamos fé, persevere naquilo que queremos nesse ano e apresente principalmente a Deus em oração aquilo que você pretende realizar nesse ano, vencer uma luta, uma doença, apresente ao Senhor, amém? Mas também tenha ação, tome atitude, não fica só olhando, não, tome atitude, é isso que Deus quer de nós, né? Nós temos que apresentar, orar, mas também para que as coisas aconteçam, né? E concretize nossa vida, nós temos que ter ações. Muitas vezes, muitas coisas estão paradas em nós, no mundo espiritual mesmo, por falta do quê? De atitude, de ação. E Deus não quer que nós sejamos covardes. Nós queremos que tenhamos atitude, sejamos corajosos. Que nem Jesus seja forte e corajoso, né? E não tema nada, porque se Deus falar que está conosco, nós vamos duvidar do poder de Deus. Primeiro que muito existe uma geração de pessoas incrédulas, que não creem na palavra de Deus. Deus está falando tremendamente sobre Neemias, é um exemplo para nós. É um homem corajoso, temente a Deus, né? E pensou no prol do outro, do próximo, né? Ficou triste com a notícia daquela cidade estar destruída, o povo estava numa miséria, um sepulcro total, um caos, Jerusalém, Judá. E ele quis ir lá, né? Deus tocou ele, o coração dele, e tudo, o rei também, tudo foi em favor, né? De Neemias, porque é Deus que faz, é Deus que move, é Deus que ergue pessoas para nos ajudar. É Deus que vai movendo. Nós não estamos vendo aqui, mas Deus está movendo o céu por nós. É só você ter que crer. Aí Ele vai mandar anjos te ajudar. Pessoas vão vir te auxiliar. E no caso do rei, e o trabalho de Neemias, o respeito que ele tinha também, ajudou um homem digno, honesto, um homem temente a Deus. Também a confiança que o rei tinha nele também. E como é bom a gente ser justo, né? Ser bom, ser humilde, né? E fazer o bem sempre que quando a gente precisar, alguém vai te estender a mão e falar, não, aquela pessoa é boa, ela tem, eu respeito aquela pessoa. Como é bom respeitar, né? Eu respeito aquela pessoa, eu sei que é uma pessoa de confiança no caso dele, né? Porque ele tinha um papel muito difícil também, né? Para te falar a verdade, ele podia até morrer, porque se envenenasse o rei, quem experimentava a comida, ele era o copeiro do rei, era ele, né? Então ele tinha um papel muito importante, né? E de muita responsabilidade também para ele também, né? Mas Deus estava com Neemias, que era um homem que orava, era temente a Deus, né? Então é isso, irmão. Fique com Deus, receba essa palavra de Deus no coração, mas tem ações, tá? Mas primeiro ore o que você está querendo esse ano na sua vida, persevere, mas tem ações, tem atitude para que as coisas aconteçam e se concretizem, amém? Essa palavra é para você, é para mim. Deus está falando tremendamente, né? E é isso que Deus fala todo dia para nós, nós temos que confiar na palavra de Deus, né? E hoje, quando eu estudei Neemias ontem, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Você vê o trabalho dele, a dedicação dele. E as oposições, imagina as pessoas, quando você vai fazer uma coisa, eu já percebi, não sei se vocês já perceberam, quando você vai querer sonhar, fazer uma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala pra você, ah, não vai dar certo. Eu já escutei isso. Nossa, uma vez, quando a gente comprou essa casa, meu marido e eu ia montar meu salão na frente da minha casa, pois o próprio arquiteto, que ia planejar a planta, falou, ali não dá dinheiro. Não monta, aí é isso aqui. Ó, minha vizinha comprou a casa e tem um salão até hoje lá. Então, como você vê como tem pessoas, né, que querem tirar o sonho dos outros? Não vá pela cabeça dos outros. Todo mundo que falar pra você, ó, você não vai conseguir, não adianta você investir aí. Não faça isso, né? Se você tem um sonho de investir em alguma coisa e fazer uma coisa, faça. Não vá pela cabeça dos outros, não, tá? Por isso que eu falo, hoje eu faço minha cabeça. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer. Mesmo que não dê certo, eu vou fazer. Se eu errar, eu sei que eu errei por meus méritos, né? Não foi porque eu fui influenciada por alguém, né? O que Deus quer de nós é atitude. O que nós temos que ouvir a voz é de Deus, não a voz dos outros, né? Nós ouvindo a voz de Deus, aquele dá direcionamento na palavra dele. Ele nos ensina, nos disciplina. A obediência é tudo, né? Deus quer que nós sejamos obedientes, isso é tudo. Então nós temos que... Tem aquela música assim, como é que é? Eu esqueço a letra, né? Mas quero cantar ela assim, que a gente tem que... quero só ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo, silenciar, não a voz do mundo, só... quero silenciar a voz do mundo e ouvir só a de Deus, né? Aí ele fala assim, se eu não te ouvir,
eu morrerei. Eu quero tentar lembrar essa música. Eu canto ela, mas chegando aqui, engraçado, né? Eu esqueço a letra, né? Então é uma música muito forte, mas eu vou cantá-la para vocês um dia. Vou fazer um vídeo só cantando esse louvor. Esse louvor é tudo na nossa vida. Se eu ouvir a sua voz, se eu não ouvir a sua voz, eu morrerei. E se eu não ouvir a sua voz, Senhor, eu perecerei, né? E sua voz é livramento. A sua voz em todos os tormentos, né? Ela é tudo para mim. Em todos os tormentos é tudo para mim, a sua voz, né? E sua voz, se eu ouvir a sua voz, eu vivo. E se eu ouvir a sua voz, eu prospero. E sua voz é segurança, é o começo, meio e fim. A sua voz é tudo. Essa é a música. Mas eu quero lembrar esse louvor, eu tô tentando lembrar. E o canto, mas eu esqueço a letra. Chega aqui, dá um branco, eu não consigo lembrar. Mas eu ainda vou louvar esse louvor para vocês. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento em todos os tormentos. Sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança. É o começo e meio e fim, glória. Tua voz é tudo. Fala, Deus, oh glória. Fala, Deus, toca-me com a brasa do altar. Fala, Deus, oh glória. Fala, Deus, sim, alegre eu ouço teu mandar. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus, sim, alegre eu ouço teu mandar. Ele fala que é para silenciar a voz do mundo. Eu preciso silenciar a voz do mundo só para ouvir a voz de Deus. Então nós temos que ouvir, irmãos, irmãs, amigos, é a voz de Deus. É ela que vai direcionar para que tudo aconteça de acordo com a palavra dele. E sim, se você colocar o seu propósito, ter muita fé em Deus, que nem Neemias colocou o propósito, né? Ele se preocupou com Jerusalém, o povo, então Deus concedeu, né? Deus foi misericordioso e concedeu, deu força, esteve com ele para que as coisas acontecessem, foi concretizado, os levantar os muros de Jerusalém e a dignidade do povo. E a fé, a esperança do povo voltou, amém? Deus abençoe cada um de vocês, receba a palavra de Deus no coração, confia no Senhor e sempre coloque Deus em todas as coisas, amém? Deus abençoe, fique com Deus a paz, tenha uma boa noite. Opa, tenha uma boa noite.